Hoje recebendo o médico ortopedista, doutor Anderson Sérgio. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Deixa eu só ligar aqui seu microfone, porque eu recebi um presente hoje, um panetone delicioso. Vou até mostrar aqui para os nossos ouvintes, né? Do Pão da Casa 5, né? Tá aqui, ó, é bacana, o panetone delicioso, né? Do Pão da Casa 5. Eu fiquei tão emocionado que esqueci até de ligar o seu microfone. Agora sim, doutor. Obrigado pelo presente e a sua esposa Ariane, viu? Vocês são responsáveis por eu ter engordado um bocado de quilo nesses últimos dias, viu? Obrigado, doutor Anderson. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, Geraldinho, todos os ouvintes. Estamos aqui mais um dia para a gente conversar e levar um pouco de conhecimento aí para os nossos ouvintes. Esporão de calcânio, né? É famoso esporão de galo, não é isso, doutor? Isso, o famoso esporão de galo. É muito comum a gente ter no consultório, né? O paciente reclamando dor nessa região do calcanhar, do pé, e em grande parte das vezes o causador dessas dores é esse famigerado esporão de calcânio, o famoso esporão de galo, né? Você ter o esporão, né? O que é o esporão? O esporão é um osteófito de tensão. O que é isso? Levando pro popular, que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir, é como se fosse o bico de papagaio que tem lá na coluna, né? Então, você tem um osteófito de tensão, é como se fosse uma calcificação, uma formaçãozinho de osso na região do calcanhar, e isso pode sobrecarregar e fazer uma pressão, gerar um processo inflamatório, uma coisa que a gente chama de fáscia plantar. Então, a dor você sente não é por causa do esporão. Você sente a dor por causa da inflamação da fáscia. Então, o que causa dor é a fascite plantar, é o processo inflamatório dessa fáscia. Muitas vezes, 50% das vezes, os pacientes com fascite plantar, eles não têm o esporão de calcânio. Então, o esporão de calcânio ele vai estar envolvido nessa dor no calcanhar em 50% das vezes. Então, é muito comum a gente ter os pacientes com esporão, mas sem ter dor. E a gente acaba descobrindo o esporão incidentalmente. Ah, teve um trauma no pé. A gente faz um raio-x para saber se teve alguma fratura, alguma coisa, e a gente vê lá o esporão e você conversa com o paciente, não, nunca senti dor no meu pé, no meu calcanhar, não. Então, assim, você ter o esporão não quer dizer necessariamente que você vai sentir dor. Então você pode ter sem sentir dor, então? Pode Você pode sim. até ter sem nem sequer perceber, por exemplo, ele é visível. Não, ele não é visível. Dificilmente ele é visível só se for na região posterior. Então, a gente seguindo ali a parte da panturrilha, no finalzinho da panturrilha, chegando já do tornozelo, chegando no pé, quando começa o calcânio, você tem a inserção do tendão calcâneo. Então, quando você tem uma calcificação muito grande, um esporão muito grande nessa região, aí pode ser visível. Geralmente os que causam essa fascite plantar, é o esporão que fica embaixo do pé. Aí realmente não vai ser visível, a gente só vai conseguir ver isso no raio-x. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Deixa eu só abrir aqui o nosso WhatsApp. Ele conta o seguinte: segundo ele, estou sentindo dor no calcanhar. Aí fui ao médico, ele passou um raio-x, né? E o raio-x dele deu o seguinte, né? Superfícies articulares íntegras, com espaços conservados, ossos de estruturas normais, partes moles, periarticulares, sem alterações. Aí ele quer saber o que é isso e se tem tratamento. Isso daí, o raio-x dele é um raio-x normal, completamente normal. Então, mas ele tem dor, né? Isso mostra que o fato de você ter dor no pé nessa região do calcanhar não quer dizer necessariamente que vai ser por causa do esporão. O esporão é um fator de risco, né? Então, provavelmente, o que ele vai ter aí é só o processo inflamatório. A fascite plantar, ela é uma membranazinha, né? Pouco elástica, ela é um pouco mais rígida, que sai dessa região do calcanhar e ela abre como um leque para os dedos do pé. Então, toda vez que você faz uma sobrecarga maior nessa região, você tende a gerar um processo inflamatório e causar dor. O que seriam essas sobrecargas? Então, algumas causas disso: aumento de peso, né?
Então, lembre-se que eu estou falando que são fatores de risco. Não quer dizer necessariamente o que eu estou dizendo vai desencadear o processo inflamatório, né? Então, aumento de peso, uso de calçado inadequado. Quando a idade da gente, que é quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco da gordura desse tecido adiposo do calcanhar. Então, você percebe que o calcanhar ele é gordinho, né? Então, as costas muito de tecido gorduroso, tecido adiposo que protege, que acaba funcionando como um pouco de amortecedor. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco desse coxim e vai sobrecarregando essa região do calcanhar. E microtraumas. O que seriam esses microtraumas? Por exemplo, corredor. É muito comum eu pegar no consultório corredor, né, com fascite plantar, porque gera uma sobrecarga que não é tão grande, mas é de repetição. Então vai causando microtraumas nessa região da face plantar, vai gerando um processo inflamatório e dor. Nosso ouvinte pergunta, quem tem esporão pode fazer caminhada? Pode, deve, né? O que muitas vezes a gente tem que fazer é tirar um pouco da carga enquanto a gente está fazendo o tratamento. Mas, e esse tratamento o que é que seria? Cirurgia é uma exceção da exceção, então é um tratamento conservador, um tratamento uso de analgésicos, anti-inflamatórios e principalmente algumas mudanças de calçado e exercícios de alongamento, fisioterapia. Isso é de suma importância. Quando o paciente faz o tratamento adequado, em torno de 30 dias até 90% dos casos o paciente fica bem sem dor. Então vale a pena procurar o especialista, o médico, para ser avaliado, porque a chance de sucesso no tratamento é muito grande. Doutor Anderson, quando fico na ponta do pé, sinto dor no calcanhar. Pode ser esporão de galo? Pode, mas aí fala muito mais a favor de uma tendinite do calcâneo, né? Porque quando ela fica na ponta do pé, acaba dando uma alongada, mexendo aí, sobrecarregando a parte do tendão calcâneo na inserção, né? Um pouco da panturrilha. E pode causar dor por causa desse processo inflamatório do tendão. Doutor Anderson, quem não tem cava no pé e sofre de artrose há anos, uma palmilha seria bom para aliviar as dores? Seria. A palmilha, ela tem o objetivo de melhorar a biomecânica da pisada, né? E com isso diminuir a sobrecarga nas articulações. Então, se você tem uma artrose, você já tem um desgaste da articulação. Então, se você gera uma sobrecarga, mesmo que ela não seja alta, você vai tender a gerar um processo inflamatório na articulação do pé. E quando esse processo inflamatório vai culminar num processo doloroso, vai doer. Então, quando você usa a palmilha, sendo uma palmilha adequada para o seu pé, ela tende a diminuir a sobrecarga nessa articulação e você com isso melhorar a dor. Agora, a palmilha, no caso, tem que ser, no caso, indicada por um especialista, né? Isso, porque assim, tem que ver o tipo de pisada que o paciente, qual é a área que tem mais sobrecarga na região, mas em não conseguindo isso, uma palmilha de silicone, para esse caso dela, né, já é uma coisa que alivia muito. Doutor Anderson, sinto uns buracos nos pés e as pernas leves quando ando. O que é que significa? Que médico eu procuro? O médico é ortopedista, provavelmente. Agora, as pernas leves, eu não sei se quando ela fala leve, ela quer dizer, de repente, uma falta de sensibilidade, uma dormência. A gente teria que avaliar isso daí. Mas esses buracos, às vezes, é uma sensação de pontada, né? São vários pontos dolorosos que pode ser, sim, uma fascite plantar. Nossa amiga Cici pergunta, doutor, quando levanto após noite de sono, meus pés me parecem duas bolas de tênis, né? E dores em todo o pé e principalmente na planta do pé. E aí, o que é que pode ser? Isso tipicamente é a fascite plantar, né? Então, como é um tecido pouco elástico, então você tem esse processo inflamatório. Então, quando você dorme, ou então quando você passa muito tempo em repouso, parado, sentado, essa fáscia, ela fica em repouso, então ela relaxa. Quando você vai cessar esse período de repouso, ou seja, você vai levantar, você faz o estiramento dessa fáscia que está inflamada. Então, geralmente a principal queixa do paciente com fascite plantar é que quando acorda e coloca o pé no chão, dói demais. E à medida que vai andando, a dor ela vai aliviando um pouco, mas à medida
que vai passando o dia, você vai gerando uma sobrecarga nessa região do pé, do calcanhar, você volta a sentir dor. Doutor Anderson, minha neta de 1 ano e 8 meses não tem cava. É necessário já procurar um ortopedista? É necessário muito para orientação, porque geralmente a cava do pé, ela pode ser formada na criança em desenvolvimento até os 3 anos. Então, tem alguns exercícios que a gente pode orientar para a criança ficar fazendo, mas não é doença, né? Não ter a cava do pé. Então, se a criança não sente dor, se a criança anda normal, não reclama, não tem nenhuma marcha claudicante, ou seja, não fica mancando, nada disso, não tem problema nenhum não ter a cava do pé. Ok, mas se quiser procurar, pode procurar, né? Pode sim, claro. Ok, tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95. A minha pergunta é para o nosso ortopedista. Doutor, eu venho sofrendo há dias com a dor. No final da coluna da gente tem 2 parafusinhos. E um desses parafusinhos, doutor, tá me incomodando, tá ficando todinho, viu, doutor? Como diz o ditado matuto, tá me lascando mesmo. Uma dor muito forte. O que o senhor poderia me falar sobre isso? Bom dia, Marco. Aqui é o Márcio do Café Itães. Um abraço, Márcio do Café Itães. E aí, doutor Anderson? Agradeço aí, Márcio, pela participação e pela pergunta. Márcio, a localização aí que você passou da dor fala muito a favor de uma dor lombar, né? Essa região no finalzinho da coluna. Pelo que você falou, ela não está irradiando para a perna, então a gente já descarta mais um processo de hérnia de disco, alguma coisa. Isso pode ser geralmente é uma sobrecarga mecânica. Pode estar associado a algum processo de artrose, de condropatia, que gera um processo inflamatório nessa região e geralmente causa muita tensão muscular. Então, quando você está com a dor intensa nessa região e vai querer muitas vezes se mexer, se abaixar, girar para um lado, girar para o outro, dói demais por causa que essa musculatura ela está tensa e inflamada. Então, precisa realmente fazer uma avaliação para ver se não tem nenhum componente, por exemplo, de hérnia de disco nessa dor e ser medicado da forma adequada. Doutor Anderson, já tentei me adequar à palmilha, mas fico virando o pé com facilidade, ou seja, não me acostumo. Tenho esporão de retrocalcâneo incipiente no pé esquerdo, no entanto, venho sentindo dor também no direito, e aí? Então, aí o que acontece? A palmilha, o ideal do uso da palmilha seria que fosse uma palmilha personalizada, né? Então, o paciente, existe um aparelho que a gente chama de baropodômetro, que é como se fosse uma balança que o paciente pisa e com essa pisada vai ver todos os pontos de maior tensão e maior pressão no pé dele e é feita uma palmilha em cima disso. Não é um exame de fácil acesso, não é de baixo custo, então realmente se torna difícil a gente individualizar as palmilhas. Nas palmilhas que, por exemplo, tem na farmácia, que tem na loja de produtos ortopédicos, geralmente são palmilhas de silicone, ela completa ou só a parte do calcanhar, calcanheira de silicone. Geralmente o que eu oriento o paciente é que na primeira semana realmente a adaptação é difícil, porque como é o gel de silicone, então é uma coisa meio molenga, você tem a sensação muitas vezes que vai cair e tal. E você tende a ter de virar o tornozelo, né? Como o paciente está falando. Então, é importante insistir, persistir no uso da palmilha, que vai chegar no momento que ela vai se adaptar e vai melhorar. Se, mesmo assim, ela continuar persistindo com essa virada do pé que ela está falando, então é porque ela já está tendo outro problema, está tendo fragilidade nos ligamentos que estabilizam o tornozelo. Então ela tem que fazer um trabalho de fortalecimento. E por que ela tem dor no outro pé, né? Ela fez o raio-x, deu um esporãozinho de calcânio no pé e ela está tendo dor no outro. Porque ela provavelmente está sobrecarregando o outro. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Então a gente protege o membro que está dolorido e sobrecarrega o outro. E à medida que o tempo vai passando, essa sobrecarga no outro membro vai começar a causar dor. O médico otorrino, Dr. Marcos Galvão, pergunta aqui
Ele mandou a seguinte pergunta, não? Pergunta aí ao Anderson se a minha barriga e a de Geraldinho são fatores de risco para fascite plantar. Rapaz, deu uma trairagem grande agora em você, Geraldinho. Doutor Marcos, ele é um fator de risco, mas a gente não pode considerar como um fator causal, né? A barriga saliente, não vou nem dizer obesidade, a barriga saliente, né? Então, ela vai gerar uma sobrecarga nessa região do calcanhar da pisada, né? E essa sobrecarga nessa região, ela pode desenvolver um processo inflamatório e causar dor. Mas não quer dizer que, por você estar acima do peso, gordinho, você né? é gordinho, você necessariamente vai gerar essa sobrecarga e vai sentir dor. O importante aí é você começar a fazer atividade física, né, doutor Marcos? Né, regularmente. Ele faz não? Não faz. É um homem resistente, né? Eu fico chamando ele para fazer pedalar. Atividade comigo, joga bola, joga tênis, mas o homem é difícil. Então, Só quer saber dos pacientes então dele. aquelas fotos que tem dele no Instagram dele de futsal é fictício, é fake news. Não, é um grande atleta, né? Durante a faculdade, a gente fez faculdade junto. A gente fazia parte do time. Teve uma participação primordial numa semifinal da gente. Participou, fez gol. Deu um gol também. A gente tava com o time todo desfalcado, ele foi lá, participou, fez gol. A gente foi pra final e foi campeão. Então, de antemão, quero agradecer mais uma vez sua participação naquele jogo, doutor Marcos. Você foi primordial pra gente ser campeão. Então, no caso dos dois, doutor Marcos Galvão e Geraldinho, o ideal de início é emagrecer. Emagrecer é uma coisa que vai ajudar, né? Mas os cuidados com o calçado, a questão dos alongamentos, da compressa com gelo, são coisas que ajudam muito também. Doutor Anderson, minha comadre está grávida de 13 semanas. Ela, quando pisa no chão, disse que dá uma fisgada no encontro da coluna. Não está nem conseguindo dormir. Pode ser relacionado a alguma coisa na sola do pé? Seria bom ela procurar um ortopedista? Seria bom ela procurar para a gente fazer uma avaliação global, né? Porque o que é que acontece? Na gestação, a mulher ela vai mudando muito o centro de gravidade. Né? A dor dela, que ela falou aí, era na coluna, né? Então, como a barriga vai crescendo, né? A mulher ela vai tendendo o peso da barriga vai jogando ela para frente. E ela, como atitude de defesa, vai se jogando para trás. Isso causa uma tensão na região da musculatura da coluna e tende a sentir dor. E mais para frente, infelizmente, essa dor ela tende a piorar porque a bacia a estrutura óssea da bacia, ela começa a se preparar o canal do parto. Então, vai tendo uma modificação na estrutura anatômica da bacia, ela meio que vai se abrindo para preparar a passagem do bebê para o parto. E isso geralmente causa muita dor. Então, o importante para ela é fazer essa avaliação quanto antes. Para quê? Para ela já começar a fazer alguma atividade preventiva, uma atividade física, um trabalho de alongamento, fortalecimento muscular, né? Para ela chegar bem até a hora de ter bebê. Doutor Anderson, sofri uma queda de moto e não teve fraturas, mas fiquei com fortes dores no ombro. O que é que pode ser? Pode ser muscular? Pode ser sim. Quando você tem um trauma, por mais que você não tenha uma fratura associada, você pode ter uma lesão ligamentar, um processo inflamatório no tendão, no músculo, e isso incomodar e doer muito. Muitas vezes, por exemplo, no ombro, né? Caiu sobre o ombro, você muitas vezes pode ter uma ruptura dos tendões do ombro, que isso não vai aparecer no raio-x. E isso causa muita dor, causa muita limitação. Então, é importante fazer uma avaliação posterior. A avaliação inicial realmente é com raio-x, para saber se tem fratura, que é a coisa que a gente teria que se preocupar mais agudamente, né, que seria mais grave. Mas em essa dor persistindo, usou inflamatório, ficou em repouso, fez gelo, continua com dor, é importante fazer uma avaliação mais minuciosa para a gente ver que tipo de lesão aconteceu com esse trauma. O que fazer para aliviar as dores de todo o esporão de galo e qual as atividades físicas recomendadas? Eita, agora pronto, foi a pergunta, como é o nome do ouvinte aí, que essa Paizinha Lopes. Pronto, essa pergunta foi a pergunta que eu estava esperando para a gente falar do tratamento, né? Então, o tratamento, ele envolve várias coisas. Então, o primeiro ponto é, claro, usar a medicação para diminuir esse processo inflamatório, melhorar a dor. Então, a gente usa um analgésico, a gente usa um anti-inflamatório.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mudança de calçado. Então eu sempre brinco e digo que é mais fácil a gente tratar isso na mulher. Por quê? Porque a gente de pronto pede para a mulher usar preferencialmente calçados com saltozinho, um salto entre 3 e 5 centímetros, porque quando você eleva essa região do calcanhar, você diminui a sobrecarga nessa região, joga mais para a parte da frente do pé e isso já diminui o processo inflamatório, diminui a dor. Toda vez que for usar calçado fechado, usar com a palmilha de silicone ou com a calcanheira de silicone, isso também vai diminuir a sobrecarga nessa região. Fazer alongamento é de suma importância. Você pode fazer uma compressa com gelo, que como está o processo inflamatório, ele está em vigência, então tem dor. Se você for fazer o alongamento de pronto, você provavelmente vai sentir muita dor e não vai conseguir fazer da forma adequada. Então você faz uma compressa de gelo de 20 a 30 minutos, depois da compressa com gelo, você faz os alongamentos. Isso é o conjunto de coisas, não é fazer nenhuma coisa nem outra, é fazer tudo. Quando o paciente segue o tratamento da forma correta, aquela taxa de sucesso de 90% que eu falei, ela é alcançada em até 30 dias. Doutor Anderson, por que quando chega meu ciclo menstrual, meu esporão inflama? Tem alguma ligação com o ciclo? Então, não existe um estudo que fale dessa relação, né, direta, mas a gente percebe que algumas mulheres, durante o ciclo menstrual, quando está se aproximando da menstruação, ela tende a ter processos inflamatórios, né? Então, às vezes é no ombro, às vezes é no joelho e pode ser no calcânio. Se ela tem esse fator de risco, é importante que ela trate para que nos próximos ciclos menstruais ela não venha sentir dor. Ela sente dor porque ela tem algum problema. Ela tem algum problema que quando exacerba, né, o negócio fica... esse processo inflamatório ele aumenta na questão do ciclo menstrual, ela vai sentir dor. Quem tem esporão pode usar salto? Pode usar salto sim, não tem problema nenhum. De qualquer centímetro? De qualquer centímetro. Aí o que é que acontece? É como eu falei, 50% dos pacientes que têm esporão vão sentir dor, 50% não vão ter. Então, nesses 50% que não tem, não vai ter problema porque ele não sente dor. Nos que tem dor, o que é que faz? O ideal seria usar um salto pequeno, né, entre 3 e 5 centímetros e de uma base larga, né, um salto mais plataforma. Não pode ser aquele salto agulha, porque por mais que você eleve o calcanhar, a pressão na região vai ser muito intensa. E assim, fazendo o tratamento direitinho, as mulheres que gostam de usar salto mais alto, vai ser só aí 30, 40 dias sem usar os saltos grandes, né? Depois ela trata, fica bem e volta a usar o salto dela. Doutor Anderson, tenho artrose na coluna, 2 hastes e 8 parafusos na lombar. Vou ter que fazer remoção das hastes algum dia? Só se der problema, né? A gente quando opera e coloca algum material de síntese, seja ele qual for em relação à cirurgia, o que a gente quer é não mexer, né? A gente mexe por 2 motivos. Ou se tiver uma infecção, né? E a infecção a gente perceber que é no material de síntese, no caso aí nessa haste, ou se essa haste começar a fazer compressão sobre alguma estrutura nobre e ela começar a sentir muita dor. Aí a gente tem que tirar, senão vai para o caixão com ela. Ok, eu peço aqui desculpa aqui aos nossos ouvintes, são muitas perguntas, infelizmente não dá tempo de colocar no ar. Não fique com raiva de mim, viu, gente? Pelo amor de Deus, é porque são muitas perguntas. Doutor Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99235 7256, 99992 2923. Doutor Anderson, obrigado, agradeço aqui a sua esposa em nosso nome aqui por esse panetone delicioso, né? Da Casa 5, né? E inclusive ela coloca lá todas as novidades no Instagram, sim, né? Sim, sempre coloca lá, sempre tem novidade. E esse panetone aí, em especial, ele tá excepcional. Isso aqui é só para mim ou para Geraldinho também? Não sei como é que tá seu pé, Geraldinho. Tá doendo muito, porque o Dr. Marcos já deu uma cortada em você, né? Acho que ele não quer que você coma um panetone, vou levar só para mim, não. então. Como é que se faz para seguir?
No Instagram, Pão da Casa 5, vai lá e vê lá as delícias lá, que são coisas muito boas. E obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí, mandar um alô para... Saudações flamenguistas para você. Primeiro eu vou mandar o alô para minhas filhas, né, Letícia e Marina, que estão lá em casa, com certeza me escutando, e mandar um alô pro maior flamenguista que eu conheço em Caicó, que se chama Abdias, né? Abdias o maior conhecedor, o maior conhecedor da história e do Flamengo é o Abdias. Então, Abdias já mandou aqui, já pediu para eu mandar o alô aí para todos os flamenguistas, né? Que tenham esperança, que as coisas vão melhorar. Se Deus quiser. E quem tá bem aí é Edson, né? Edson tá por cima da carne seca, né? Tá rindo à toa, né? Então, alô aí pra todo mundo lá do grupo do CESP, lá do futebol. E vamos pra frente aí que o Verdão tá chegando. Vamos lá então, são 7h33. O doutor Anderson Sérgio participou aqui hoje do nosso quadro Check-up no rádio. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência tem o doutor Robson Góes, médico veterinário, que participa daqui a pouco também do nosso quadro Check-up no rádio, para tirar dúvidas, né, sobre a medicina veterinária. Deixa eu abraçar aqui todos os nossos ouvintes, né? Daqui a pouco a gente volta com mais notícias no nosso Panorama 95. Estamos apresentando Panorama 95. Dr. Belísio Neto, médico geriatra titular da Sociedade Brasileira de Geriatria, professor, mestre e coordenador do Ambulatório de Demências na UFRJ.